Olá, meus queridos alunos, o professor Júnior está de volta, né? E a aula de hoje será sobre as características do som. A música é nada mais do que a arte do som. Como conseguimos produzir sons? Vou exemplificar aqui para vocês. Podemos utilizar o nosso corpo, batendo os pés, estalando os dedos, assoviando, cantando, tocando instrumentos, batendo palmas. Existem dois tipos de sons, né? Os sons agradáveis e os sons desagradáveis. Os sons agradáveis a gente pode colocar como exemplo uma música suave, a cachoeira, o som da cachoeira, o som dos pássaros, e os sons desagradáveis a gente pode colocar como exemplo um eletrodoméstico, o liquidificador, o barulho dos carros, entenderam? Então, portanto, o som tem 4 propriedades, que é a duração, a intensidade, a altura e o timbre. Altura, duração, intensidade e timbre. Altura é se um som é mais grave, que muita gente chama de grosso, ou mais agudo, que muita gente chama de fino. Agora você não vai mais usar esses termos som grosso e som fino, por favor, hein? Então, um som grave e um som agudo. Você também pode pensar num som grave como um som de monstro, assim, e um som agudo como um piado de passarinho. Duração determina se o som é mais longo ou mais curto. Então, por exemplo, um som longo e um som curto. Para falar em intensidade, a gente pensa se um som é mais forte ou mais fraco do que outro. Isso tem a ver principalmente com o volume. Musicalmente, um som mais fraco e um som forte. Já o timbre é o que a gente chama de característica da fonte sonora. Fonte sonora é qualquer coisa que esteja emitindo um som, certo? Por exemplo, alguém pode diferenciar o som da minha voz do da sua porque eles têm timbres diferentes. Ou a gente consegue diferenciar o som do piano e o som do violão porque o piano tem som de piano e o violão tem som de violão. Isso é o timbre. É legal também eu falar um pouquinho para você como é que o som funciona. Som é ar se movendo. Alguma fonte sonora vai fazer o ar vibrar e essa vibração vai chegar nos seus ouvidos e vai fazer vibrar os seus tímpanos. E aí o seu cérebro vai interpretar aquilo como um som. Você tem 2 orelhas, 2 ouvidos, e é por causa disso que você consegue perceber a espacialidade dos sons. Um som vai chegar sempre um pouquinho antes em um dos ouvidos. Isso é o que faz a gente entender se um som veio da esquerda ou da direita, por exemplo. Uma pequena tarefa para você agora, antes de ir para a próxima aula, é: feche os seus olhos e ouça tudo o que está acontecendo à sua volta. Vê se você consegue descobrir o que está emitindo cada som. Essa educação do seu ouvido é muito importante para o seu desenvolvimento musical.